Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Hoje a gente vai continuar, né, na trilogia Alcateia, da Ed Van Feel. O primeiro vídeo ele vai aparecer aqui nos cards para vocês, então eu acho interessante. Para quem não conhece a obra, não viu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo que eu vou deixar aqui, porque esse aqui é somente uma continuação, então muitos pontos eu não vou voltar atrás, tá? Então pontos essenciais da obra eu vou acabar não repetindo para não ficar grande o vídeo e também não ficar cansativo, tá? Bem, antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, caso você não seja inscrito. Se inscreva nas minhas redes sociais e bora pro vídeo. Bem, como vocês viram, né, no vídeo anterior, essa trilogia eu comprei na Bienal do Livro, aqui em São Paulo, em agosto agora, né. A Ed é uma escritora, uma blogueira, bruxa, né, então são várias coisas que resumem a Ed Van Feel. E eu já conhecia ela por outras coisas dela, né, que é o que eu gosto. Né, com uma parte esotérica, né? Então eu conheço muitas obras esotéricas dela. Eu não conhecia até então nenhum romance. Então na Bienal do Livro eu conheci ela, né? Tive o prazer de conhecê-la. E na curiosidade, né? Como eu gosto muito de ficção, gosto muito desse tipo de gênero, eu acabei comprando a trilogia dela. A trilogia dela, deixa eu só colocar na ordem correta. Pera aí. A trilogia dela começa por Prateada, né? A trilogia Alcateia começa por Prateada, que já tem a resenha do livro, né, aqui no canal. O livro que eu vou resenhar hoje, né, que foi que eu terminei de ler agora, que é o segundo volume, que é Alcateia, Lua Carmesim, é esse daqui. E o próximo, né, que eu pretendo resenhar também, que é o último, inclusive no dia da Bienal, né, naquela semana da Bienal, ela estava lançando esse livro, que é o Alcateia Sol Negro, né? Eu vou hoje fazer uma resenha um pouco mais crítica, de fato, da trilogia, porque como foram dois livros que eu já li, então eu já tenho pelo menos um conhecimento do que se trata a obra, né? Do que se trata todo o enredo da obra, do elenco, eu já tenho uma noção do elenco, das características dos personagens, da ambientação e por aí vai. Eu vou olhar algumas vezes aqui pro meu computador, porque a maioria dos pontos estão, né, eu deixei escrito, né, na minha resenha escrita. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né, esse daqui é o livro. É da editora Linhas Tortas, da Ed Van Feel. Essa é uma edição de 2013, né. Eu terminei ele agora em dia 30/9, então foi recente, né, esse término da leitura. O gênero é infanto-juvenil, né, uma ficção. A escola literária, o período literário, né, uma literatura contemporânea, óbvio, né. O ambiente ele vai se passar numa França do século XVII, uma França medieval. Então eu que gosto bastante dessa ambientação, né, eu gostei bastante também por causa disso. E o narrador é um narrador onisciente, pelo menos no meu ponto de vista. Lembrando, gente, que a maioria das informações que eu dou aqui no meu canal, eu não posso dar tanta certeza, porque ninguém pode falar o que de fato passa na cabeça de um autor, né, de um escritor. Mas pelo meu conhecimento literário, né, linguístico, é um narrador onisciente. Bem, vamos à resenha propriamente dita. Esse segundo volume, né, da saga, da trilogia, vai girar em torno do ponto principal, vai ser a viagem da Prateada, né, que agora se tornou de lobo, ela se transformou numa mulher, indo em outras vertentes para convencer os demais duques de apoiá-la para ser a rainha, né, dos lobos, da Alcateia e das vertentes e por aí vai. Obviamente vai ter vários conflitos, né? Então tem muitos conflitos interessantes. Eles vão conhecer ela, né? O Philip, o Duque, o Diderot, todo esse elenco vão se deparar com várias situações
conflituosas, né? De situações que nos fazem refletir. O interessante dessa obra da Ed nos faz refletir sobre várias coisas que realmente acontecem. Dá pra fazer muita analogia, né? Mas isso eu vou falar daqui a pouco pra vocês. É claro que essa viagem, né, da prateada para as outras vertentes não é uma vontade dela própria, e sim do Duque, né? A prateada, pelo menos no início na primeira obra toda e no início da segunda obra, ela não tem tipo muita noção do o que ela está fazendo ali, né? Pela pureza, né, de sentimentos dela e enfim. Outro detalhe é o Philip. O contexto social do Philip muda completamente nessa obra, assim, diferente da primeira. Não que ele não é massacrado, né? Ele não é humilhado, ele não tem os seus valores roubados, mas nessa segunda obra eu senti que a justiça foi muito mais feita, né? Bem mais. Então toda a angústia, porque eu não vou ser bem sincero, na angústia que eu senti desse personagem na primeira obra, eu não senti na segunda. Apesar dele ter alguns conflitos, algumas situações que tentaram complicar ele, e enfim, eu não senti tanta. Eu senti mais justiça. E é o que eu mais gostei também, porque a Ed ela conseguiu retratar muito bem esse elenco todo, né? E o personagem do Philip, apesar de eu acreditar que não é o protagonista, a protagonista é a prateada, né? Mas é um dos personagens principais. Então, as injustiças que ele sofria, enfim, a gente acaba se colocando no lugar e são situações humilhantes, assim. E você se pergunta o tempo inteiro qual é o momento que ele vai começar a ver a justiça. Continuando nessa questão de justiça, o Duque, né, do Castelo das Vertentes, ele convoca, né, o Philip para morar junto com a prateada no castelo, com a prateada e com a Celine, né? Óbvio que não é por amor. Pelo menos no início, não, né? Na verdade, acho que nem no final. No final ele começa a ter um respeito, admiração, mas amor tal como a gente imagina que deveria ser, não é. Mas ele convoca o Philip para morar junto com a prateada e, enfim, todo mundo no castelo, por uma visão estrategista, porque ele sabe que ela se comporta bem, né, ou mais próximo do bem, na presença do Philip, e na ausência dele, ela age como um animal, que é a essência dela, né? Então foi bem interessante também a construção disso. E o fato dele morar junto com todos no castelo, além de mudar todo o quadro social que ele tinha em Prateada e agora em Lua Carmesim, muda também a questão de justiça, porque continuam praticando injustiças contra ele e ele acaba não sofrendo mais as injustiças, né? Então a justiça acaba sendo feita. Outro detalhe também é que com ele indo morar no castelo, ele consegue, a convivência na verdade, resgata sentimentos da Celine, por exemplo, né, que nem lembrava mais dele, ela acaba voltando a ter um sentimento, um carinho por ele, inclusive no final ela até começa a confundir esse sentimento e achar que está apaixonada por ele, e o que é muito interessante, porque assim, no primeiro livro ele largaria o mundo por ela, né? Agora ele e a prateada passaram desse sentimento, né, de animal e dono, depois de amigos e depois até uma relação fraternal, e nesse segundo livro eles começam a se envolver amorosamente. Então mudou completamente também os sentimentos dele, né? Então ele acaba vendo como se tivesse invertido realmente os papéis. Outro detalhe muito interessante é que nesse segundo volume nós vamos ter no primeiro a gente já tem a presença de seres fantásticos, né, como elementais, gnomos, salamandras, etc, lobisomens, mas agora a gente vai ter a presença de outros seres, alguns fantásticos, enfim, mas todos têm poderes mágicos porque se trata de uma cidade secreta. Então nós vamos ter, por exemplo, a presença agora de vampiros, nós vamos ter a presença de ciganos, né, de adivinhos, e é um ponto também que eu gostei bastante assim da leitura, né? Eu adoro esse universo, então ficou bem legal. Como eu disse, o Duque, né, dessa vez agora nesse livro, que antes no livro anterior maltratava ele, né, ele até incentivava, né, que maltratasse o Felipe por ele ser mestiço, ele acaba adotando uma posição mais justa em relação ao mestiço, em relação ao Felipe. E dá pra perceber até um sentimento, né, que no final a gente descobre que tem uma relação sanguínea
entre o Duque e o Philip, mas isso eu vou deixar para vocês verem no próprio livro. E tá aí, daí uma das razões pelas quais o Duque o detesta tanto, né? Tem todo o contexto que durante a narrativa vai nos mostrando qual que é essa relação e também o porquê, né? Como ela surgiu e as razões que levaram o Duque a odiar o Philip. Nessa viagem, né, que eles fazem de vertente a vertente, como eu já falei, vai ocorrer várias situações. Então essas situações são os pontos mais interessantes, né, desse volume. Então eu não vou dar detalhes para vocês assim de quais são essas situações, eu vou deixar para vocês lerem, né? Eu também acho que a Ed Van Veel não se agradaria de eu fazer um spoiler total, completo da obra dela, e eu já fiz um pouco, acho que exagerei um pouco no outro, né, no Prateada, mas nesse daqui eu não vou fazer não, vou tentar ser um pouco mais menos exagerado. Então, como o Duque ele leva o Philip agora para participar dessa viagem, então o Duque nesse momento ele vai propor que o Philip não seja apresentado aos demais, né, duques, enfim, como mestiço. Ele vai ser apresentado como um lobo, coisa que ainda não ocorreu. Nesse volume ainda não ocorreu a transformação dele, então eles desejam manter isso em segredo. E esse é mais um dos motivos que faz com que o Ravin, que é um dos inimigos mais representativos, né, do Philip, acabe odiando ele ainda mais, porque ele, além de ir junto, mas antes disso ele ganha um espaço. Então, assim, de mestiço que ele era, ele ganha um espaço dentro do castelo, ele ganha um espaço dentro da família, ele ganha um espaço de amizade. As pessoas agora escutam o Philip. Então isso provoca uma raiva no Ravin muito, muito forte, né? Então ele vai ser um dos principais antagonistas do Philip nesse volume da obra. Outra coisa é que no meio, né, depois que eles voltam, né, das vertentes, eles conseguem convencer alguns duques e etc. Uma das vertentes convida a Prateada a ir, né, estudar lá, porque lá é a vertente dos sábios, né, dos homens inteligentes e tal. Só que ela tem que ir sozinha, né? E o Philip acaba ficando no castelo sozinho, sem a proteção dela. E isso foi um dos pontos assim, que mais me espantou, me surpreendeu. Porque eu pensei até então que quando ela saísse, ele iria embora, né? Automaticamente ele seria expulso do castelo. E não é isso que acontece, né? O Duque acaba protegendo ele, a Celine acaba protegendo ele. Inclusive, a Celine, nesse volume, ela acaba noivando, né? Entrando no noivado com o Ravin. Gente, minha voz tá horrível, tá? Por conta do... Acho que acabou de sair do inverno, eu tô um pouco gripada ainda. Então, assim, ela acaba entrando no noivado com o Ravin, só que diante das injustiças que ele pratica, né? Contra o Philip, ela acaba até terminando o noivado. Primeiro porque ela percebe que ele não é um homem digno, né? Ele é um homem mau, ele é um homem cruel. E outro ponto, não menos importante, é que ela acaba percebendo que ela está apaixonada pelo Philip. Então, isso faz com que ela acabe terminando esse noivado, que até então... eu até imaginei que eles iriam de fato se casar. Eu não sei se no próximo volume isso vai acontecer, né? Tô curioso para ver isso também. Mas é isso que ocorre. Nesse volume também acontece uma cena muito triste. A Emily, né, a mulher do Diderot, do capitão, ela acaba desencarnando, né? Há um conflito na obra que vocês vão saber quando vocês lerem. Ela acaba desencarnando. E no final da obra, ela, né, o espírito dela avisa a Prateada que o Philip precisa de ajuda. Então a Prateada, ela vai a pé, pelo que é apresentado aqui, até o Castelo das Vertentes, ou seja, andou quilômetros para encontrar o Philip. E é basicamente isso, né? Os conflitos, que é o mais interessante, os demais personagens secundários do elenco, que também é extremamente interessante, e, enfim, você só vai poder saber, né, entrar nesse universo lendo. E é interessante, assim, nesse segundo livro, esses segundos personagens vieram muito a acrescentar. Os aspectos externos, influenciadores da obra, eu não posso falar com exatidão porque foi a Ed Van Veel que escreveu, né? O que eu conheço da Ed Van Veel é que ela é uma bruxa, então assim, todo esse universo mágico criado na obra é o universo de alguém que tem conhecimento mágico, né? Seja
como religião, ou seja, até mesmo como ficção. Eu acredito sim, né, que a religião dela, né, o conhecimento acadêmico dela e o dom literário, né, o dom artístico, de criatividade, tudo isso fez com que ela criasse todo esse elenco, esses personagens, esse cenário e esse enredo rico em detalhes. Então, especialmente com esses seres fantásticos. Eu não vou fazer analogias com outras obras, né? Tem muitas, só pelo esse spoiler que eu tô fazendo aqui, vocês podem ver que tem muitas analogias que vocês podem fazer com várias obras contemporâneas, tanto da literatura quanto até mesmo da dramaturgia. Então, isso fica aqui a critério de vocês. Então agora a gente vai falar sobre a minha opinião da obra. Então eu vou dar alguns aspectos positivos, né? E também negativos. Bem, então essa vai ser a parte que eu vou dar a minha opinião sobre a obra, tá? Então são pontos pessoais, né? Que eu percebi ou senti. E também são pontos que são inevitáveis, né? Não ver. Assim, eu particularmente, né? Eu gostei muito da obra, como eu falei aqui, não não tô sendo hipócrita. Só que a primeira obra, Prateada, eu me senti muito mais envolvido por ela do que em Lua Carmesim. Apesar de toda essa construção, de todo esse enredo, eu confesso que eu gostei muito mais do primeiro volume, né? Do que o segundo. Ele me chamou mais atenção. Talvez porque era o primeiro, né? Geralmente isso acontece mesmo. Eu não sei como é que vai ser o terceiro, né? Então o terceiro, como eu acredito que é o fim, é Sol Negro, talvez eu goste mais, mas essa é a minha opinião. Mas a obra é ótima, gente. É uma trilogia, né? Então não tem como a gente fugir disso. Vamos lá. Tá. Outro detalhe que eu achei um pouco... Não senti muita naturalidade foi do romance da Prateada com o Philip. A relação dos dois, ela começa em Prateada, né, o primeiro volume, uma relação de animal e dono. Quando a Prateada ela se transforma numa mulher, né, quando a loba se transforma numa mulher, eles têm uma relação, um amor ali, né? Eu acho que vamos dizer que é um nível acima do amor de um dono e um cachorro, né? Vamos pensar assim, um amor fraternal, né? Vamos dizer assim. E também uma relação de amigos. Então eu acho que essa transição de relação dono e cachorra, relação, como posso falar, relação fraternal para uma relação amorosa, para mim, pelo menos nesse volume também eu não senti muita naturalidade, assim, me saiu um pouco forçado. Talvez não foi nem isso que ela passou, talvez ninguém esteja sentindo isso, entendeu? Ninguém sentiu isso, ou sentirá quando ler. Mas é a minha sensação, né? Foi a impressão que eu tive. Pode ter sido um erro, né? Talvez ela possa ter falhado um pouco na forma como ela fez essa transição, ou não, né? É uma opinião minha. Isso eu sei que acaba interferindo na visão de vocês como leitores, né? Até mesmo porque muitos aqui que estão ouvindo nunca leram, nem sequer conhecem o nome da Ed, entende? Então a gente acaba influenciando, todos nós booktubers, a gente acaba influenciando um pouco, especialmente quem não lê o livro, né? Por isso que eu falo, eu não tenho esse controle, mas por mim, vocês leriam primeiro, assim, eu faria... O legal de resenhar clássicos é isso, diferente de resenhar obras contemporâneas, porque o clássico, geralmente quem procura o clássico na internet já leu, ou não, né? Mas assim, a maioria, pelo menos aqui, né? Quando eu vejo os comentários dos meus seguidores nos vídeos que eu fiz clássicos, então eu vejo que a maioria leu e ali a gente troca experiências e vê que realmente cada um tem uma forma diferente de sentir a obra, enfim. Vamos lá. Tá, agora vamos a um erro técnico, né? Tem algumas palavras no livro, isso é um erro, talvez não seja nem da Ed em si, provavelmente foi um erro de algum revisor que não se atentou, enfim. Mas há muitas palavras, muitas não, né? Não vou exagerar, mas há algumas palavras erradas no livro. Então vira e mexe, você está lendo e você vê algumas palavras que foram escritas erradas, né? Foram impressas erradas
no exemplar. E especialmente casos de subtração. Subtração o que é, gente? É quando você subtrai uma letra da palavra, né? Então vamos supor a palavra erro. Inclusive, se eu não me engano, essa palavra eu encontrei errada. Mas assim, a palavra erro, você tira um R, isso na gramática é chamado de subtração. Então há muitos casos de subtração. No segundo tem algumas, mas no primeiro eu encontrei mais erros de subtração. Agora erros de concordância, isso não... Talvez, é porque como eu não sou muito da parte de sintaxe, então assim, apesar de conhecer, mas a sintaxe não é muito a parte da gramática que eu sempre gostei 100%. Né? Sempre gostei mais da morfologia, então talvez por isso eu acabe pegando mais esses pontos. Vamos lá. Tá. Tá. Isso aqui não é nenhum erro, né? Esse quarto ponto de vista meu. No primeiro livro eu comentei no vídeo que no final de cada capítulo tinha trechos do... Eu até falei, né? Usei um termo que teve alguns seguidores meus que veio me perguntando o que era. Que é o fluxo temporal. Fluxo temporal, fluxo de consciência, é praticamente quando quando o escritor, ele intercala a visão da obra com a mentalidade, a linguagem, né? Quando um outro personagem assume a narrativa. Vamos dizer, sabia que os personagens, os narradores da EJA, o narrador da EJA é um narrador onisciente, né? Mas assim, igual nesse caso, por exemplo, que tinha no primeiro, que no final de cada capítulo tinha trechos do Grimório da Bruxa de Gévaudan, eu não sei falar o nome, ali ele deixava de ser um narrador onisciente e se tornava um narrador personagem. E nesse segundo livro não teve, né? E eu gostei muito. Eu gostei bastante das experiências dessa bruxa, né? Assim, dos cientistas que ela ensinava, das lições de vida que tinha nesse Grimório. Então, sei lá, né? Eu gostei. Então eu pensei que no segundo teria até uma continuação desse Grimório e não houve. Outra coisa, no primeiro livro, o livro é todo ilustrado. Quer ver? Eu mostrei isso já no primeiro vídeo, mas vamos lá de novo. Então no primeiro livro, nós temos aqui vários pontos com excelentes... Gente, não é por nada não, mas realmente são excelentes ilustrações, assim. A artista que fez isso, inclusive tem até o nome dela aqui. Enfim. Aqui não vou conseguir achar agora. Então, por exemplo, no final de cada capítulo, nós tínhamos aqui trechos do Grimório da Bruxa de Gévaudan. E eram, assim, ensinamentos legais, né? Então, enfim. E aqui, como vocês estão vendo, cada parte, né, tinha umas ilustrações legais. Nesse segundo, não sei por qual motivo, não houve. E, gente, agora vamos falar do aspecto positivo. O aspecto positivo é a obra toda, né? Então, não tem como falar que a obra é ruim, né? Eu não acredito, né, assim, em obras ruins. Acho que a pessoa que ela se propõe a escrever, ela escreve. Mas a obra ela é muito interessante. Esse enredo, a construção do elenco, do ambiente, do narrador, enfim, é muito show. É um livro que eu indico, né, para vocês comprarem. Quem gosta de literatura contemporânea, de ficção, infanto-juvenil, pessoal que gosta de Harry Potter, como eu, pessoal que gosta de Game of Thrones, que gosta de Diário de Vampiro, que gosta de Crepúsculo, todo mundo vai gostar. O legal é que é de uma visão, uma obra, né, escrita por uma brasileira, né? Geralmente todas essas obras a gente tem do exterior. Então, assim, são as séries, inclusive vou fazer um vídeo, né? Hoje mesmo vou fazer um vídeo falando sobre as séries que eu assisto. Mas assim, todas essas séries, livros, a maioria das referências que nós temos é de fora, não é daqui. E é legal a gente pegar um pouco, trazer um pouco, né, desses escritores brasileiros para nossa estante, sabe? Para nossa estante tanto física quanto na nossa estante mental, assim, fazer comparações. Tem diferenças, não vou negar, mas assim, vale a pena, né? Essa obra nos faz refletir sobre muitas coisas. Então nós vamos pensar sobre preconceito, sobre violência, sobre bullying, geralmente tudo isso que eu tô falando é ligado ao personagem Philip especialmente, né? Eu falo que desde o início, assim, eu tenho uma simpatia, né? Eu tenho uma ligação com esse personagem muito forte, assim, tanto que toda vez que ele sofre alguma agressão, né? Eu sofro com ele.
Então eu fico assim, meu Deus, eu quero que acabe logo, eu quero, cadê a justiça? A gente já fica assim. Então é legal. Outro ponto também que é o principal, eu acho, é a questão de classe social, de títulos, né? Até que ponto o título de alguém, até que ponto a classe social que alguém pertence vai interferir, sim, na forma como nós e o outro vai se relacionar com ela. Será que você, quando ouve uma coisa de uma pessoa rica, vamos dizer assim, né? Ou de uma classe social superior, ou até mesmo de um artista, você encara essa mesma coisa, essa mesma palavra, quando vem de alguém comum, né? De uma pessoa de uma classe social inferior, né? Como que você se comporta? Você se comporta mais educado, mais gentil com alguém, na presença de alguém que tenha dinheiro, que tenha status, diante de uma doméstica, por exemplo, diante de uma pessoa pobre, né? Então são questões que a gente pensa, assim, e são coisas que acontecem, né? Então é bem interessante. A minha nota para essa obra é regular, né? Mas eu indico, tá bom? Bem, o próximo livro que eu vou resenhar não vai ser aqui no livro da vez, porque o livro da vez eu só faço resenhas de livros de romance. Algumas vezes falo sobre séries também. Enfim, eu não faço resenhas sobre livros técnicos, especialmente livros ligados ao esoterismo. Livros esotéricos, né, livros místicos, eu faço a resenha no meu canal de Wicca, né, no meu canal de bruxaria. Então, a próxima resenha que não vai sair nesse canal, vai sair no canal A Gruta do Mago, é esse daqui, ó, que eu comprei também na Bienal, que o Manual de Magia com as Ervas. Tá vendo? Esse livro é do Bruno Gimenez e da Patrícia Cândido, da editora Luz da Serra. Mas os detalhes dele eu vou resenhar no outro canal. Eu comecei a ler ele ontem, né? Porque eu terminei o da Ed, em seguida eu já comecei ele. Ele é bem legal também, assim. Quem gosta de bruxaria, essas coisas, né? De magia, né? O pessoal que trabalha com reiki, quem trabalha com essas coisas vão gostar. Ele é capa dura, né? Então você vê assim que a editora, ela realmente é nobre, né? Ela procurou deixar uma versão luxo mesmo pros editores. Eu gastei um valor considerável nele lá na Bienal. Tanto que quando eu comprei, eu pensei, falei, meu Deus, e agora? Porque tipo, o dinheiro que eu tinha levado para comprar mais livros, uma boa parte eu gastei nesse livro. Mas assim, não me arrependi. E esses livros técnicos, né, pra gente que gosta de magia, bruxaria, pra gente espiritualista, eles são muito importantes porque eles nos ensinam muita coisa, né? E também nos faz ver o que a gente acha que sabe pela visão de outras pessoas. E é isso, gente. Então, se você não me segue no A Gruta do Mago, me siga lá no A Gruta do Mago, que é o meu canal de esotérico, né? Vamos chamar assim. Se você ainda não me segue aqui no Livro da Vez, se inscreva no canal. Eu faço resenhas sempre, né? Dos livros que eu leio. Alguns lugares que eu conheço também, que tem ligação com a arte e tal, eu acabo filmando, né? Vocês podem dar uma fuçada aí nos meus vídeos, vocês vão ver muito eu em alguns lugares interessantes, assim, relacionados à arte, à cultura, e enfim, que é o objetivo desse meu canal. Se inscreva nas minhas redes sociais, porque pelas minhas redes sociais vocês conseguem falar comigo, né? Aqui vocês falam pelos comentários, só que não é sempre, né, que eu consigo ver, vocês mandam um comentário, eu vejo depois de um dia, né, de algumas horas. Nas redes sociais não, e vocês também me ajudam. Dão um like se vocês gostaram, conversem comigo, comentem o que vocês acharam, se vocês não gostaram. A Ed Von Feu, ela tem um canal no YouTube, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo na descrição, tá? E eu aposto que vocês vão gostar bastante dela, uma pessoa que também vale a pena conhecer. Gente, meu muito obrigado a cada um de vocês, tá? Eu espero que vocês fiquem bem. Um big abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.